Pessoal, nessa aula a proposta é que a gente estude a literatura medieval, ok? Medieval, como você sabe, Idade Média, né? Tem a ver aí com Idade Média, século V ao século XV. E como vocês sabem, qualquer escola literária, momento literário, a gente começa estudando o contexto histórico. O que está acontecendo nesse momento? Então vamos lá? Vamos para o contexto histórico? Bom, como eu já disse, a Idade Média ela dura em torno aí de 1000 anos, do século V até o século XV. A gente tem muita coisa para falar de Idade Média, mas eu acho que uma das mais importantes é dizer que o sistema vigente é o sistema feudal. Conjunto de leis e determinações políticas e econômicas baseados na posse do feudo. Como vocês sabem, a gente tem um senhor feudal, detentor ali da terra, do poder, que divide, né, que loteia ali a sua terra e dá a pequenos, né, ali, senhores suzeranos. A gente tem um período aí de fragmentação de poder, já que cada senhor feudal, ele detém uma espécie de poder, né? Ele tem um poder sobre outras pessoas, então por isso a gente vai ter um poder fragmentado e a gente vai ter uma cultura teocêntrica. Teocentrismo a gente entende por Deus no centro. Então, Deus é o centro, Deus está no centro do pensamento do homem, da compreensão do homem, e a Igreja Católica, ela detém grande poder. Até o rei, ele é instituído por provisão divina, então tudo gira em torno de Deus. Bom, é nesse momento que inicia uma escola chamada trovadorismo. Trovadorismo já nos dá a ideia de trovadores, de cantores, de cancioneiros. As convenções amorosas do trovadorismo nasceram em uma região do sudeste da França chamada Provença, marcada pela sofisticação cultural e, a partir dali, espalharam-se por toda a Europa, difundidas pelos músicos medievais. Como vocês já aprenderam, grande parte da nossa influência cultural, ela vem da França, ela vem da Europa, e nesse momento não foi diferente. Foi lá que surgiu, que se iniciou esse movimento chamado de trovadorismo, que não era simplesmente a escrita de textos, mas era a escrita e eles também cantavam, né? Eles também faziam um acompanhamento musical dessas músicas chamadas cantigas. Bom, a escrita trovadoresca, ela privilegia o gênero lírico, que são as poesias, né? Que naquele momento eram chamadas de cantigas. Então, nós vamos ver agora algumas características da lírica trovadoresca. A primeira delas é a regra do amor cortês. Em que consiste o amor cortês? Bom, a gente observa que no amor cortês a gente tem uma superioridade da mulher em relação ao homem. Então, a mulher é hipervalorizada nos textos. Ela é colocada como alguém sublime, perfeita, maravilhosa. Esse homem, ele nem tem condições de chegar a esse patamar dessa mulher amada. A gente percebe, então, também uma segunda característica é a da vassalagem amorosa. Novamente remontando a ideia de que a mulher ela detém o poder, ela detém o domínio. E o homem é um ser subserviente, ele obedece, ele só está ali na posição de admirador daquela mulher. A manifestação artística, ela se dá por meio de cantigas, como eu falei, porque os poemas, eles não eram simplesmente declamados, mas eles eram acompanhados por instrumentos musicais, cantados e apresentados em vários lugares. A língua da época não era o nosso português, ele não tinha nascido ainda, mas era o galego português. Por isso que ao ler uma cantiga, você pode encontrar algumas dificuldades, porque grande parte do vocabulário é diferente, as palavras se modificaram, né? A pronúncia se modificou, então a gente encontra alguma dificuldade na leitura dos textos.
E como eu disse, nós vamos ter também a presença de trovadores, que vão ser essas pessoas que vão estar ali, né, cantando, né, apresentando aqueles textos. Pessoal, nós temos 4 tipos de cantigas, elas não eram todas iguais. Nós temos a cantiga de amor, a cantiga de amigo, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. E agora, a gente vai ver alguns exemplos desses textos. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as cantigas de amor. Eu trouxe um texto para vocês do Dom Diniz, que é um escritor muito importante da época, e eu vou mostrar primeiro um trechinho na versão original, como esse texto foi escrito. Diz assim: Querem maneira de proençal fazer agora um cantar d'amor, e querei muito loar, minha senhor, a quem preza em formosura não fal, nem bondade, e mais vos direi em tanto a fez Deus comprida de bem, que mais todas las do mundo val. Algumas palavras eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, porque elas nem fazem parte mais do nosso vocabulário, do léxico da língua portuguesa. Bom, para facilitar a sua vida, eu vou mostrar como que fica essa versão traduzida para o nosso português atual. Nós diríamos assim: eu quero a moda provençal, a maneira de Provença, fazer um cantar de amor. Eu vou querer louvar muito a minha senhora. E quem valor e formosura não faltam, nem bondade, e mais direi nisso. Deus a fez tão repleta de bens, que vale mais do que todas as do mundo. Pois Deus quis fazer minha senhora de tal maneira, que quando a fez, ele a fez repleta de todo bem e de um grande valor. E além disso, ela é muito simples, nas ocasiões em que deve ser. Também deu-lhe juízo, e a partir disso não lhe poupou bens, quando não quis que outra lhe fosse igual. Pois em minha senhora Deus nunca pôs nenhum mal, mas sim valor e beleza e louvor, e muito bem falar e rir ainda melhor que outra mulher, e mais ainda é muito leal. E por isso não sei eu hoje quem possa falar completamente de todos os seus bens, porque não há outra mulher superior a ela. Vejam, percebam o que acontece nesse texto. A senhora é a mulher amada, ela é chamada assim. E ela é idealizada de uma maneira, ela é descrita de uma maneira que ela é a mulher ideal, ela é a mulher perfeita, ela está acima de todas as outras, porque ela só tem qualidades, ela não tem defeito nenhum, como assim ele diz. Na cantiga de amigo, o eu lírico é sempre uma voz masculina, e essa voz masculina vai sempre elogiar, enaltecer essa mulher amada. Ele nunca diz, né, no caso aqui do nosso poema, do nosso texto, não é dito se ele tem um relacionamento amoroso. Geralmente, os relacionamentos da cantiga de amor são relacionamentos platônicos, que não chegam a se concretizar. Uma porque, provavelmente, essa mulher ela é uma mulher casada, ou ainda ela está numa condição social tão acima dele que não haveria formas desse amor se concretizar. Mas ela é sempre mostrada dessa maneira, de uma maneira idealizada, como uma mulher perfeita. Já na cantiga de amigo, a gente tem uma situação um pouco diferente. Vou mostrar também um trechinho original para vocês entenderem como que era essa língua, o galego-português. Vejam só. Não chegou, madre, o meu amigo, hoje este é o prazo saído. Ai, madre, moiro de amor, não chegou, madre, o meu amado, e hoje estou prazo passado. Ai, madre, moiro de amor, justo o prazo saído, porque mentiu o desmentido? Ai, madre, moiro de amor. Bom, eu acho que você não entendeu muita coisa, mas você entendeu o moiro de amor. O tema da cantiga de amigo é o tema da saudade, do sofrimento, assim também como lá na cantiga de amor, né? A gente tinha a coita, o sofrimento amoroso. Aqui também nós vamos ter esse sofrimento, esse amor que muitas vezes não consegue se realizar. Na tradução do texto atual, nós teríamos isso aqui. Não chegou, mãe, o meu amigo. Entendam amigo aqui como namorado, como amado. E hoje está terminado o prazo. Ai, mãe, morro de amor.
Não chegou, mãe, o meu amado. E hoje está terminado o prazo. Ai, mãe, morro de amor. E hoje o prazo está terminado. Porque mentiu, mentiroso? Ai, mãe, morro de amor. Bom, na cantiga de amigo a gente tem sempre, quase sempre pelo menos, né, uma situação em que esse amigo, esse amado, ele foi embora por algum motivo, geralmente pelo motivo das grandes navegações. Muitos homens, como a gente já aprendeu, eles saíam, né, pelo mundo em busca de novas terras. A gente vai ver isso muito na história de Portugal. E muitos desses homens não voltavam, né? E a gente sabe que as suas esposas, namoradas, noivas, ficavam ali chorando. É o que Fernando Pessoa fala em seu poema. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, a gente tem exatamente essa mesma ideia. Na Cantiga de Amigo, nós vamos ter essa temática da saudade. Só que a voz do poema, o eu lírico, é um eu lírico feminino. Cuidado, eu não estou dizendo aqui que são mulheres que escrevem, não. Isso não acontecia na época, não era comum, pelo menos mulheres escritoras neste momento da história, ok? Mas homens, autores, utilizavam uma voz feminina, um eu lírico feminino, para escrever. A gente sabe que autor é uma coisa e voz, né, narrador, enunciador é outra coisa. Então, eu tenho aqui a presença de um autor, homem, mas que se utiliza de uma voz feminina para expressar a sua história. É isso que a gente vai ter aqui. Pessoal, beijos, obrigado pela atenção de vocês e agora nós vamos para a cantiga de escárnio e de maldizer. Na verdade, elas não são muito assim separadas. Geralmente, a análise delas é feita junto à mente. Como assim? Tanto a cantiga de escárnio quanto a de maldizer, o nome já diz, né? Elas são cantigas que elas criticam, debocham, né? Falam mal de pessoas daquela época. Elas usam umas palavras fortes, sabe? Às vezes até palavrões, né? Então, elas são mais ou menos parecidas. A diferença é que a cantiga de escárnio geralmente faz uma crítica mais implícita, sem ser tão forte, tão agressiva. Já a de maldizer, não. Ela vai ser mais contundente, mais agressiva, as palavras vão ser mais chocantes. Eu trouxe um trechinho para vocês terem ideia como que era esse tipo de texto. Diz assim: Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Bom, ao que nos parece, uma senhora havia reclamado que ninguém estava fazendo um texto para ela, uma cantiga para ela. E esse eu lírico, ele vai dizer que ela está reclamando e que ela fique tranquila, porque ele vai fazer então agora uma canção, uma homenagem a ela. Mas não é isso que acontece. No seu verso ali de homenagem, ele a chama de feia, velha e sandia, ou seja, louca. Então, é isso que a gente vai encontrar na cantiga de escárnio e também na de maldizer.